Educação para o trabalho. Este é o tema da entrevista que eu faço agora com o educador Issam Tiba, autor de vários livros, entre eles o sucesso Quem Ama Educa. Olá, doutor Issam, muito obrigada pela sua presença aqui. Hoje, as escolas preparam os alunos para o mercado de trabalho? Não preparam. Nenhum patrão gostaria de ter um funcionário que trabalhasse só 200 dias por ano, ou seja, quase 7 meses, que é o número de aulas, número de dias que um aluno vai para a escola. E basta trabalhar metade que já passa, né? A média sendo 5, ele só estuda em páginas ímpares. Qual é o patrão que gostaria que o seu funcionário fizesse só metade do seu trabalho e no último dia, só no dia do pagamento? Esse é o esquema básico das escolas. Então nós, escola, não preparamos os alunos para ser cidadão e muito menos para que ele seja um trabalhador. Ainda há muito o que fazer para se mudar esse quadro realmente, para preparar o aluno como um cidadão e como profissional? Acredito que sim. Dentro das condições que a educação está, as condições não são das mais favoráveis, mas tem muito o que pode ser feito, mesmo se mudar a grade curricular. Se mudar, lógico que será melhor, mas mesmo que não se mude, temos que mudar a postura do professor, temos que mudar, então, também o que se pretende e clicar ou atualizar, porque as escolas, de um modo geral, ainda estão na era da informação. E nós vivemos a era do conhecimento. Neste processo, o senhor defende a ideia que a administração empresarial pode ser levada para dentro de casa. Como que os pais podem fazer isso e aplicá-la com os filhos? É que os grandes empresários, de um modo geral, até aquela pessoa que toca serviço próprio no serviço informal, eles são pessoas excelentes para negócios, administrar o seu trabalho, os seus funcionários. Então, ele tem uma competência como se fosse o braço direito. E chega em casa, ele se perde todo e acabam sendo como que marionetes dos filhos. Então, o braço esquerdo dele não está desenvolvido. E esse braço esquerdo, cada vez menos, ele usa, porque ele não sabe o que fazer. Então, as falhas que rolam em casa são muito por conta da falta de preparo na função de pais. Não é questão só de manual, é questão de estar atento à formação de um cidadão. O que acontece é que os pais acabam sendo divididos como se fossem assim duas pessoas distintas. Então, como base, se o pai começar a pensar em casa que se ele pratica em casa, que o que não pode fazer lá fora não se faz em casa, provavelmente ele seria o melhor educador. Então a cidadania começa em casa, assim como o trabalho começa em casa. Bom, todo esse processo influi na construção da personalidade da criança, né? Desde quando ela é criança até quando ela vai crescer, o que vai ser quando adulto. Mas muitas pessoas, depois que crescem, acham que fazer uma faculdade ou até mesmo uma pós-graduação é o suficiente para garantir o seu lugar no mercado. Isso é verdade? Qual que é a importância da educação continuada? Olha, Renata, há 10 anos atrás, 70% dos que se formavam em faculdades tinham seu emprego garantido já pelo próprio diploma. Hoje é somente 30%, então 70%, então inverteu. 70% mesmo capacitados não têm trabalho. E o que eles fazem então? Para poder concorrer, eles continuam estudando e aí eles ficam extremamente especializados para ganhar a mesma coisa que antigamente se ganhava de um modo assim só com diploma, sem prática. Então, virou uma arapuca essa falta de emprego e daí surgiu uma geração nova que eu chamo de geração carona, que são dos adultos jovens que já biologicamente são adultos, profissionalmente estão preparados, mas não têm emprego, então vive de carona na casa dos pais, esperando a oportunidade financeira passar para eles agarrarem e seguir a viagem própria, né? Doutor Issam, como que as pessoas devem olhar para suas próprias carreiras? A administração da carreira da pessoa deve ser uma mini empresa, como se fosse uma mini empresa dentro de um outro conjunto? Sem dúvida, porque hoje em dia já não se admite mais
uma pessoa que só faça aquilo que lhe cabe. Nós somos pessoas globais. E como hoje, globais... O que é necessário hoje é uma visão mais generalista. Sem dúvida. Não tem essa de se a minha função é carimbar, caiu um papel no chão, essa é a função de outro. Né? Tem pessoas que varrem para frente e jogam o seu lixo próprio para trás, onde ele já varreu. Não é? Então essas pessoas serão substituídas por máquinas, porque o que nós precisamos é de pessoas que enxerguem além do seu trabalho. E isso nós não preparamos na escola, pelo contrário, nós cortamos nas escolas e não preparamos em casa. Então, quando um pai ou uma mãe chega para uma criança e fala, não faça isso, dá aquele gritão que você leva susto e paralisa. É uma educação paralisante. Ou seja, diante de uma dificuldade, tu paralisa. Né? Então, o que deve ser feito? Só uma pequena complementação e muda o rumo da vida. Olha só essa complementação. Não faça isso. Agora, descubra o que você pode fazer que seja melhor do que o que você estava fazendo. E dá um tempo para ele, aí ele começa a pensar. E o que nós queremos de um funcionário na nossa empresa? São colocações educativas, tanto na escola quanto em casa, que não favorecem com que a pessoa tenha uma visão global, uma visão generalista. Nós estamos ceifando criatividade. Qual é o que fez o mundo realmente ir para frente, progredir e virar uma civilização? Foi o valor chamado criatividade. Há uma historinha que diz que a criança ou a pessoa não conseguiu realizar um trabalho porque tinha alguém ali perto dizendo, você não vai conseguir. Então, esse estímulo negativo, desde quando a pessoa é criança, influi no seu desenvolvimento profissional como pessoa, na capacidade de resolver problemas quando adulta? Exatamente, Renata, porque olha só, quando uma criança vai fazer alguma coisa e lhe é ceifada a possibilidade pelo proibido e a própria criança não foi desenvolvida para descobrir outros caminhos, se torna uma pessoa tímida. E o tímido, ele breca por dentro, ele até vê, mas não vai falar, não toma iniciativa, ele pode ser um excelente segundo homem, mas não é de segundo homens que uma empresa precisa. A empresa precisa que aquela pessoa ali locada enxergue à sua volta uma visão maior. Doutor Issami, quais são as dicas que o senhor poderia dar aos pais que agora estão nos assistindo, que pode auxiliar e contribuir na formação profissional e de um cidadão de seus próprios filhos? Olha, papai, olha, mamãe, que interessante. Se vocês souberem que educação é um projeto, então tudo que é um projeto encaixa fácil, vocês têm uma linha norte. E nesse projeto, tudo o que uma criança não puder fazer lá fora, já não deixa fazer em casa. E tudo que ela terá que fazer lá fora, que comece a fazer em casa. Respeito às pessoas, ética no relacionamento, gratidão por receber um prato de comida em casa. Sabe, são valores que lá fora são tão importantes que se a gente deixa passar, o pouco que a gente deixa passar, muitas vezes vai representar muito conforme a posição em que esteja a pessoa, a posição de poder. Não é? Então, pequenas transgressões, em alta monta, viram grandes transgressões. Então, quando eu digo que a família, a escola não está preparando profissionais nem cidadãos, é nesse ponto que eu me refiro. Doutor Issami, muito obrigada pela sua entrevista e a sua participação aqui no nosso programa.